E vamos falar sobre a qualidade do sono, né? Você vai dar as dicas aí como melhor dormir, o que causa insônia. Vamos falar um pouco sobre esse assunto que afeta muita gente, né? É um problema que realmente é bastante delicado. Gostaria de fazer aqui a pergunta sobre como melhorar a qualidade do sono. Tem uma série de fatores, né, que podem contribuir para um sono de má qualidade, né, um sono que não descansa. Então, é importante que a gente possa levar em consideração o ambiente, né, a rotina. Então, se esse ambiente é um ambiente que favorece o sono, o que seria um ambiente que favorece o sono? Uma temperatura agradável, escuridão, o sono fora da escuridão, ele não possibilita a produção de hormônios importantes, como a melatonina, como a testosterona, né, o hormônio do crescimento, porque é um sono que você não repousa literalmente, né? Você tem aquele cochilo, mas é um sono aquele sono superficial, né? Então, é fundamental que a gente tenha um ambiente com temperatura agradável, com escuridão, né, livre de ruídos, de barulhos que possam ficar interrompendo esse sono, quer dizer, cortando esse sono e perturbando, né, e deixando a pessoa agitada. Se preparar para o momento de dormir, treinar o seu cérebro, né, treinar o seu corpo para a hora de dormir. A gente, quando a gente tem um bebezinho, a gente ensina o bebê a dormir, né? O bebê, se a gente não faz ele dormir, ele fica irritado, agitado, inquieto, mas não dorme. Então, a gente ensina a criança a dormir. Como é que a gente faz isso? Criando um ambiente adequado, né? Ninguém faz barulho em casa, é hora da criança dormir, ninguém acorda essa criança, pelo amor de Deus. Não é assim? Então, a gente bota um ambiente silencioso, uma música agradável, né? No máximo, uma musiquinha agradável, dependendo da situação, né? Sem interrupções. A gente, enquanto adulto, também precisa desse ambiente, né? Uma rotina estressante vai prejudicar o sono, então tenta fazer um exercício de se concentrar naquele momento do agora. Não ficar pensando nas contas, não ficar pensando nas discussões que teve durante o dia. Se separar um pouco disso para relaxar o corpo para dormir. Por exemplo, eu conheço alguém que só dorme com o rádio ligado. Isso é normal? Isso não é bom. Tem gente que sim, que dorme com a televisão ligada, com o rádio ligado. Muita gente que sofre com ansiedade tem a fantasia que ter um estímulo facilita né, pegar no sono. Só que esse sono não vai ser um sono de qualidade. Por que é que facilita quando a pessoa é muito ansiosa? Porque ela consegue se distrair daqueles pensamentos que deixam ela estressada, agitada, né? Que a ansiedade produz aquele volume de pensamento muito intenso e que traz uma série de sensações ruins. Então ela se concentra no rádio, ela se concentra na televisão, ela se concentra no celular e consegue aos poucos relaxar até não conseguir, né, e se render ao sono. Mas esse sono não vai ser um sono reparador. De maneira geral, se aquele estímulo permanece, o corpo fica, né, num sono superficial e recebendo aquele volume de informação, enquanto está num sono superficial. Então, não relaxa o suficiente, não entra num sono profundo o suficiente para que essa reparação aconteça. Joemile, quanto aos remédios para dormir, os naturais, os controlados, quais são os mitos e verdades que envolvem a medicação? Então, quando a gente entra no campo da medicação, seja ela, né, natural ou alopática, de química, né, de laboratório, usando mais substâncias artificiais, digamos assim, a gente já está partindo do princípio que há ali um problema, né? Se o sono tivesse ótimo, não haveria necessidade de medicação. E o sono é uma necessidade fundamental da vida. Do mesmo jeito que a gente precisa respirar, a gente precisa dormir. Se a gente para de respirar, a gente morre. Se a gente parar de dormir, a gente morre. A gente vai começar a adoecer e definhar. Então, a gente precisa garantir que a gente tenha uma melhor qualidade do sono, né? E que o nosso sono não se transforme num problema para ser
medicado. Então, o condicionamento, né, garantir um ambiente adequado, garantir que você está conseguindo estabelecer o tempo de cuidar dos problemas, de cuidar das suas questões e o tempo de se preparar para dormir, se fazer dormir. Então, os medicamentos eles vão ter uma importância sim, né, em casos muito específicos, mas a gente vê hoje uma moda de medicação para dormir, um uso excessivo, né, um uso problemático de medicação para dormir, muito aprazolam, muito Rivotril, muita melatonina. Agora as pessoas estão usando melatonina porque supostamente a melatonina é natural, como se não houvesse um problema nisso. Por que a gente vai ficar colocando no nosso corpo um hormônio que o nosso corpo deveria ser capaz de produzir e, em vez da gente tratar a causa da melatonina estar sendo, né, necessária, da reposição da melatonina está sendo necessária, né, em vez da gente tratar a causa, a gente está usando uma cápsula. Isso não é interessante, né? Então, acho que a gente precisa sempre apostar em entender o contexto mais amplo, né, da necessidade do medicamento. Romário, a sua pergunta. A minha pergunta é referente à questão do tempo. Como exemplo, para dormir é 8, é 6, é 7, é 6. Qual o tempo estimulado, mais ou menos, para ter uma boa noite de sono? É bom que cada pessoa consiga, né, descobrir qual é o seu tempo ideal. Mas, de maneira geral, né, as crianças precisam de mais tempo crianças e adolescentes precisam de mais tempo, né, de sono de qualidade. Jovens adultos vão precisar de um pouco menos de sono do que as crianças e os adolescentes, e os idosos menos do que os adultos, vão ter menos horas de sono do que os adultos e adolescentes e crianças. Essa quantidade de horas ela vai variar muito, né, de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. A gente estabelece uma média para adultos, né, entre 6 e 8 horas, né, e para idosos até 6 horas, sendo que o sono do idoso tem uma série de características, né, assim, mais diferentes do que o sono da criança e do adulto. O sono do idoso tende a ser mais fragmentado, o que não é uma regra, mas é comum, principalmente se não tem a prática de atividade física, né? Se não tem uma alimentação de qualidade, se tem hábitos ruins, se tem uma rotina muito estressante. Então, tudo isso vai interferir no nosso sono. Joemile, até a próxima, porque devido ao nosso tempo aqui, já esgotamos, passamos das 10 horas, mas algo mais que a gente não tivemos como perguntar e você queira acrescentar, fique à vontade. Até a próxima. Eu acho que, obrigada, né, por a gente poder conversar sobre isso. Depois a gente pode pensar em continuar essa conversa, porque realmente a gente tem uma epidemia de uso de medicações, né? A gente tem uma rotina muito violenta que faz com que a gente desrespeite muito a nossa necessidade, as nossas necessidades fundamentais, né? Então, é importante que cada pessoa observe, na medida do possível, qual é o seu tempo de sono ideal, quantas horas eu preciso para ficar bem, se o meu ambiente está adequado, se eu estou fazendo atividade física e me alimentando bem, e se eu estou tendo problemas de sono, consulta um médico, consulta um profissional, né, especializado, um psicólogo, porque o sono é fundamental para o nosso corpo e um sono de má qualidade pode trazer uma série de adoecimentos graves. Não brinca, não pode ficar sem dormir.